salve, salve, queridíssimo George. Mas hoje é um salve. O seu salve foi, tá assim, com uma inspiração incomum. Oferecimento do café que eu tomo mesmo. Aliás, esqueci, George. A gente ia começar o nosso programa com uma novidade aqui, mas tudo bem. É? Fica para as próximas. Eu ia trazer uma graça aqui, mas tudo bem. Hoje não foi o dia. Né, como nós vamos entrevistar um lord... Meu Deus, ele tinha. Nós não poderíamos começar, né, de uma maneira muito informal, né? São quantos anos, senhor Vinícius Lordelo? Seja muito bem-vindo ao Maquinistas. Bem-vindo, muito obrigado. Lorde. Um prazer. Meu Deus do céu. Que a gente queria já gravar o podcast. O podcast Maquinistas, a gente inventou ele durante a pandemia, antes da pandemia. Ele foi ao ar, mas a gente já conversava. Eu dei uma entrevista para o senhor no Esporte Executivo. Na Exame, isso mesmo. Na Exame. E agora temos a honra de recebê-lo aqui. A honra é minha, né? Vim conversar com a máquina é um negócio que não é para qualquer um, não, pô. Não. Tô feliz. Que bom. Mas você vê, né? É um lorde com grandes toques de humildade, né? Ele vai insistir. Ele vai. Ele vai. Mas eu posso ser um lorde. Um lorde conversando, assim, né? É um lorde. Vinícius Lordelo, não se perca pelo nome, realmente, isso. Quem trabalha com o esporte e principalmente quem já trabalhou contigo, seja no Santos, seja no Cruzeiro, todo mundo que eu tenho conversado falando do seu nome, e a gente vai explicar por quê, a primeira reação, Vinícius é demais, Vinícius é um cara do bem, é um cara muito correto e tudo mais, e esse pra mim é um dos grandes baratos que a gente pode dizer, de trabalhar nessa indústria, de conhecer um monte de gente e tudo mais, é que realmente, quem é do bem, ô George, todo mundo fala bem, não tem erro. Sim, não tem erro. Mas acho que além de ouvir o elogio, eu te agradeço pelo elogio, acho que o ponto principal da história é por que é que a gente conversa com as pessoas, né? Então, a gente que conversa muito no âmbito da gestão esportiva, eu sempre coloquei como meta para mim levar para as pessoas que querem entender um pouco mais de gestão esportiva de um jeito que não seja técnico. E para você fazer isso, você tem que ter uma didática, uma tranquilidade para conversar e para extrair do outro. Isso nas entrevistas, nas conversas. No dia a dia, aí é uma questão de educação, né? Eu não confio muito nesses atropelamentos que acontecem por aí, não. Sensibilidade. Um lorde. Vim até tomar meu café depois dessas explanações aí, tá bonito o negócio. Tá filosófico, né? Filosófico. Agora, vamos lá, voltando mais no tempo, Vini. Outro dia eu errei aqui com o Lulinha, né? Eu errei a data. Que ano que você foi aluno na Faculdade de Trevisan? 2007, 2008? Eu sou péssimo de data. Mas, Eric, você eu já vou começar a conversa assim porque é importante. Quando eu era moleque, eu não tinha uma coisa... me chamar de velho. Não sou eu que vou te chamar. Você. Não sou eu que vou te chamar. É mais do que isso. Quando eu era moleque, eu não tinha aquela coisa de necessariamente ver os gols, ver os jogos. Eu gostava de ler outras coisas. E lendo a máquina, que não é a máquina, é a máquina lá de trás. Eu comecei a entender o que é que eu queria fazer no mundo do esporte. Então, depois eu fui ser teu aluno na Trevisan, que eu fiz lá uma pós, eu não vou lembrar a data, eu acho que, se eu não estou equivocado, foi 2009. 7, 8, 9, pode ser. Acho que foi 9, porque depois minha filha nasceu em 11, e eu soube que ia ser pai quando eu estava lá na Trevisan, então acho que foi em 2009. E ali eu falei, caramba, eu conheci o Eric Bet, para mim era um... E não tinha a ver com idolatria, tinha a ver assim, olha um camarada que escreve, que produz conteúdo que me interessa aqui, ó, dando aula, isso é importante. A gente vive num país que não necessariamente as pessoas respeitam quem veio antes, quem estudou e tal, né? E eu tenho muito isso. Eu tenho muito isso e eu tenho contigo, Eric. Obrigado, Vini. Obrigado. A nossa relação, Chama de velho. Nossa relação é diferente, né? Você vê que o cara é lorde pra caramba. Você viu como ele chamou de velho? Sim. Você sentiu ou não? Sim. Quando eu era criança, sim. Eu lia. Na verdade, ele trouxe pra ele. Mas olha, o cara foi lorde. A comunicação é você fazer o outro chegar à constatação que você quer que ele chegue sem você precisar falar. Então, você se entendeu como velho depois que eu falei. Não, brincadeira. Não, mas eu brinco porque, assim, era muito legal. O Vini, eu adoro dar aula, tá? Eu acho que esse é o ponto zero da coisa. Cansa, mas é muito bom dar aula. Principalmente que você aprende pra caramba. Muito. Você se recicla pra caramba, você tem que estudar pra dar aula. Então, assim, eu falo, dar palestra, dar aula é um barato, assim. Uma coisa que é muito legal, porque te obriga o tempo todo você tá
antenado, bem informado e tudo mais. Não que no nosso dia a dia a gente não esteja, mas... E você revisita os seus conceitos, né? Às vezes alguém traz alguma coisa que você, não pensou. Exatamente. E é muito legal porque o Vini era um cara que parava, eu lembro até hoje, ele descia, não, vou descer com você um instantinho pra gente conversar, não, vamos depois, lá. Eu era chato pra caramba, ainda sou chato. Mas eu acho que é um chato de boa, porque na verdade, assim, o que ele me trazia, a gente batia papo, ele tava na época no Itaú, né? Você era comunicação corporativa do Itaú? Comunicação corporativa no Itaú. Então você vai vendo, vamos construindo, a partir disso a gente vai construindo um pouco desse perfil. O fio, que o Jorge gosta de falar da história, siga o fio ali, mas ele e vinha batendo esse papo, e toda vez ele trazia algum questionamento, um cara que você via que tava ali, era efervescente o quanto queria mudar, e principalmente nessa área, que é a área que eu também atuo mais, né, que é a área de comunicação e marketing, né? E o Vini sempre discutia, não, mas por que isso? Não, mas você não acha que falta isso daqui? E quase sempre vinha, não sei se naquela época você já tinha esse olhar, a questão da reputação. Mas isso eu devo muito ao Itaú, porque o Itaú tem isso na veia, né? Tem até hoje, tinha muito na época, tinha o Paulo Marinho, o Jânio Braz e tal. Lançando agora a campanha dos 100 anos, né? Sim. E eu lembro disso nas conversas lá na área de comunicação do Itaú, tinha assessoria de imprensa, mas o Paulo Marinho, o Rejane Braz, Guilherme Magalhães hoje está na meta, inclusive. Está na meta. Reputação. Pense menos como imprensa. O Paulo ainda falava assim, vocês não são jornalistas. Eu, de fato, não era de formação. Minha formação era em Direito, depois fiz Ciências Sociais por gosto. Aí. Mas ele falava, olha, isso aqui é reputação, a gente tem que pensar em reputação. Então tinha um olhar de reputação e gestão de crise que é muito forte no Itaú, com crises que são muito maiores que tem no esporte, né? E eu falava, isso não tem nem perto algo disso no esporte. E era essa movimentação, essas minhas inquietudes. E muito bacana você trazer esse tema, e a gente entrando, né? Como no maquinista. Entrando no maquinistas. Gestão de crise, reputação. Você acredita que no futebol brasileiro, tanto a questão de gestão de crise quanto de reputação, e a gente fala de marcas, já existem pelo menos iniciativas nesta direção de que a gente possa cuidar das marcas, das principais marcas do futebol brasileiro, com o devido profissionalismo dentro desse tópico reputação? Eu penso que tem, mas tem muita gente que sobrevive no esporte no Brasil, não só no futebol, através ou pelas crises. Então, não é que as crises acontecem e depois você precisa de profissionais para fazer essa gestão. Tem muita gente que provoca as crises porque sobrevivem delas. Então, a gente tem dentro do futebol brasileiro um mecanismo de força a favor e contra, sabe? Você tem que ter profissionais para lidar com as crises, mas tem gente gerando a crise, é intencional, sabe? Não é assim, faltou um trabalho preventivo, que são as gestões de riscos, e por isso gerou crise. Não, o pessoal trabalha, o amadorismo que ainda existe no futebol no Brasil, em outras modalidades, não é o acaso. Existe um trabalho para que o aspecto profissional no esporte no Brasil esteja atrasado. Uma estrutura viciada que se retroalimenta. Propositalmente viciada. Uma coisa é você encontrar um universo amador e, pô, isso aqui é difícil, mas vamos lá. Tem movimentos, tem pessoas, tem interesses em que se continue amador. Porque se você profissionaliza, essas pessoas que sobrevivem do amadorismo vão ser expurgadas. Então, elas fazem uma força contrária à profissionalização. Então, falando especificamente de comunicação, gestão de crise e reputação, tem gente que vai se capacitando, ou dentro do esporte, ou que é trazido de fora, mas tem muita gente lá dentro que quer que a zona continue, né, que esse viés de comunicação continue amador, porque elas sobrevivem assim. Esse é um ponto duro, apesar do que você fala, porque, né, a gente fala assim, pô, uma coisa é falar estando do lado da imprensa meramente, mas você já foi viver dentro de ambiente de clube. Isso é legal, né? E eu lembro a gente conversando, acho que quando foi para ir pro Santos, talvez, acho que foi, e a gente bateu esse papo, 2018, isso, né, do tipo, cara, e agora? Né, porque eu sempre brinco, eu falo assim, meu sonho é sempre trabalhar perto do futebol, junto, ao lado, fazendo coisas, mas dentro de um clube é uma coisa de louco. É uma rotina insana. E isso é algo que existe
no ambiente em geral do futebol, essa história da perpetuação sempre falo, tem muita gente que só vai viver se tiver mais ou menos, né? Uhum. Ou como brincou uma vez um cara comigo numa palestra, ele falou assim, até quando o futebol vai continuar semi-amador? E ele não usou o termo semi-profissional, ele usou semi-amador, que eu achei muito legal, porque ele é amador na essência, mas ele tem lampejos de profissionalismo. Como é que é essa relação? Estando e já tendo passado por Santos e Cruzeiro, que foram 2 clubes que você passou aí com trabalhos recentes. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar, que ele é múltiplo, né, sobre o universo esportivo. Eu dei muita sorte na vida, porque eu produzi conteúdo durante muito tempo para exame, já coloquei no passado, hein? Produzi conteúdo durante muito tempo para exame, fui estudar, fui para o universo acadêmico, então tenho mestrado na área, tive a experiência de no Itaú, olhar como marca para o esporte. Então, quando eu estava no Itaú, teve a Copa do Mundo, eu vivi isso, a gente teve aquele momento das ruas, tal, foi uma coisa complicada na Copa das Confederações, e aí você vai para o esporte, você consegue enxergar isso pela perspectiva do futebol, né? Então, tudo é um resultado de movimentos. O futebol sozinho, só quem está dentro do futebol, nem avança, nem fica estagnado sozinho. Essas outras forças precisam estar junto. Então, o papel da imprensa em cobrar, ele é importantíssimo. Agora, se a imprensa cobra e você tem um clube em que ninguém é contestado, isso acontece em associações, gente que está há 200 anos, não existe contestação. Isso é péssimo, tenebroso. Se as marcas também não cobram, é complicado. Agora tem o inverso, o pessoal fala, não, o futebol brasileiro não está preparado para as marcas. Às vezes as marcas também não estão preparadas para o futebol. Então essas forças que a gente fala de profissionalização ou do semi-amadorismo, elas não estão estagnadas, não são 4 escadas rolantes andando, sabe, uma do lado da outra. Elas vão, uma pressionando a outra. Tipo a escada do Harry Potter ali, que ela muda de lugar. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Não, e aí, o podcast hoje tá todo mundo inspirado, cheio de referências. Né? Ainda mais porque ele tá dando já spoilers, né? Já falou no passado, né? Não. Inclusive, vai precisar examinar, né, esse Deus. passado. Mas isso aí, agora... Olha, Jorge, pessoalmente é o que eu vejo há muito tempo. Você pegou e teve um olhar a partir da sua resposta e também com a pergunta do Eric, que é um olhar que a gente fala, né? Procurando ver as pontas desse ecossistema, né? Que gira em torno do que a gente chama de esporte, né? Olhando o ecossistema do esporte brasileiro, tá? Olhando esse ecossistema, quais pontas deste ecossistema, dentro de tudo que você colocou, é uma estrutura que é viciada, o que o Eric também complementou, quais pontas deste ecossistema você vê que dentro de um efeito dominó positivo, essas pontas elas ainda não se movimentaram da maneira necessária para que a gente possa fazer essa virada de chave? É o ambiente político? É o ambiente econômico? Quando a gente fala em esporte, a gente transcende futebol. Então a gente não está falando mais só de futebol. Tem a ver com consumo, quantas pessoas, qual o perfil de consumo de cada modalidade, por exemplo. No masculino e no feminino. Né? A gente tem que sempre transcender. Dependendo de cada modalidade e do consumo, você vai ter uma demanda ou uma ausência. Então, no Brasil, se a gente olha nos últimos anos, o movimento do futebol americano, do basquete, né, mais recentemente, embora tenha tido aí nos últimos 2 anos alguma dificuldade, mas teve um avanço profissional mais forte e poderoso do que o futebol teve durante muito tempo. Agora, vamos para o consumo. Né? Qual é o consumo de cada um? O consumo do futebol no Brasil é muito maior. Então, está resolvido o problema? É só o consumo do futebol? Também não é isso, só isso. Eu estava vendo essa semana, vocês estão vendo isso já na segunda quinzena do mês, a gente está gravando na primeira. O ranking de sócios torcedores dos times da Paraíba. O time que tem mais tem menos de 1.000 sócios torcedores. E aí você fala assim, pô, mas a Paraíba não está na Série A. Ok, mas a gente tem aí um estado com clubes. Tem 13, tradicionalíssimos, com Botafogo, história, com torcida e tudo mais. E que o sócio torcedor não tem 1.000 pessoas. Então também não dá para falar que o consumo do futebol já está organizado.
né? Porque você tem lá os seus torcedores. Onde é que eu quero chegar? Não adianta a gente falar só em popularidade de uma modalidade se a gente não adequar a gestão de cada modalidade às suas necessidades. Não existe uma fórmula pronta para todas as modalidades. Não adianta falar assim, olha, isso aqui funcionou, sei lá, no basquete, vai funcionar no handball. Não é a fórmula pronta. E também não é a fórmula pronta, aí falando do futebol, de um clube para o outro. O que funciona em um, talvez não funcione no outro. E isso é o mais legal da história. Porque o futebol, o esporte, de uma forma geral, ele é vivo, né? Então você pode traçar uma estratégia se o campo não corresponde, ou se a sua comunicação não vai tão bem, tudo que você imaginou que daria certo, não vai dar. Aí você pega esse mesmo projeto, eventualmente testa num outro clube, num outro cenário, lá vai dar. A sensibilidade na comunicação do esporte, vou falar de comunicação, que é a área que eu domino mais. Ela precisa estar a todo tempo. Você precisa ter... Eu sempre falo que comunicação não é falar bem, é ouvir bem. Então, num clube de futebol, se você não tem a capacidade de ouvir, você vai falar muito mal. Se você não sabe o que os outros estão falando para você, não vai dar certo. Na profissionalização de outras modalidades, há de se escutar também. Talvez você tenha um número reduzido de pessoas. Então, dos aficionados pelo handball no Brasil, em comparação com o futebol, o número é muito menor. Mas tem ali demandas, tem que ouvir. Eu tenho um amigo meu que virou diretor de um clube esportivo aí, que precisou começar a ouvir as demandas dos pais. E às vezes você tem controlando esse tipo de demanda que você resolve um outro problema que não era técnico. Entende? Olha como é a comunicação. Eu ia... Até quando o Jorge estava fazendo a pergunta... eu ia fazer essa provocação. No fundo, o centro do esporte não é o atleta e a competição, é o fã, né? Sempre. E olha, essa para mim é a minha grande batalha ao longo dos últimos anos. Nas aulas que eu dou, nas conversas que eu tenho, precisa ser o fã. Precisa, não tem como não ser o fã. É o fã que vai fazer o torcedor. O fã, se você quiser falar mais aportuguesado, o torcedor, apesar de que fã é uma palavra que existe em português, mas é isso. Né? Porque aí, enfim. Eu tenho as minhas chatices acadêmicas, eu tendo a falar mais fã, mas pode ser o torcedor. Pode ser o fã. Porque fã, porque torcedor às vezes está muito ligado ao futebol e tudo mais. Não é só isso, às vezes você não é torcedor de uma modalidade, mas você consome aquela pessoa em específico, sabe? É possível. Eu já vi um monte de gente que nunca não vinha acompanhando tênis, agora com a Bia Haddad começou a acompanhar tênis, né? Então não é necessariamente um torcedor, mas vira um fã dela. Isso acontece. Você precisa ouvir o fã. Você precisa ouvir o torcedor. Você pode ter ali um atleta espetacular, você pode ter uma gestão muito boa. Se você não ouviu o torcedor ou aquela pessoa que movimenta a sua modalidade, você vai fazer isso para quem? Vira só número. E esporte não é só número. Você tem que levar o número em consideração, mas não pode ser só número. O Rosala Santoro, diretor financeiro do Corinthians, deu uma entrevista para o meu timão na última sexta-feira e ele estava falando dos pilares, se não me engano o próprio Sérgio Moura comentou aqui. Que um desses pilares vai ser, se eu pudesse condensar, seria um saque. De ter um saque no qual vai se abrir canais para se ouvir o fã, o torcedor. Né? E aí, dentro disso, ouvir o fã, né, você tem todo um trabalho, né, a ser desenvolvido, no qual você tem toda uma estrutura que ela tem que estar receptiva. Sim. Para ouvir, a partir daí você construir planos de ação, sejam proativos ou corretivos. A estrutura, ela está receptiva para esse ouvir, primeiramente? Pela sua experiência, do que você já viveu, com esse seu olhar de comunicação, com a sensibilidade, as estruturas, elas estão receptivas a este ouvir? Mas o ouvir mesmo, né? Quanto mais você escuta, mais coragem você vai precisar ter para tomar uma decisão. Se você não escuta, você está só com aquilo que você acredita. Né? Você pode ter se preparado sim ou não. Tem gente muito preparada no esporte, não vamos falar que não. Tem gente muito capacitada no esporte. E tem gente mais ou menos capacitada no esporte. Quando você não escuta... né? Não só no esporte. Sim, a gente está falando aqui do esporte, né? Quando você não escuta, você não precisa lidar com o contraditório. Né? Pode ser que ninguém tenha falado diferente do que você pensa. Quando você escuta, você precisa ter mais coragem para decidir. Porque o que é escutar?
Escutar não é abrir mão do que você acredita, do que você estudou, para colocar em prática o que o torcedor falou. É você considerar dentro do que você estudou, de como você se preparou, a demanda que vem do seu cliente, né, do fã, como é que isso pode fazer parte, permear a sua decisão e ter coragem em tomar a decisão. Porque às vezes a decisão que você vai tomar, ela é contrária ao que o fã espera. Mas aí você tem que ter repertório, justificativo, falar assim, não, olha, não, a gente está fazendo isso por causa disso, ó, a gente tomou essa decisão. Então, o ouvir também é um ato de coragem. Né? Coragem para ouvir e coragem para tomar a decisão depois de ter ouvido. As colunas... Opa, eu tô dando spoiler. Já podemos... Que... não falta... Peraí que eu tava indo embora. Voltei. Não falta... onde vai, Paulinho? Não falta repertório, né? E podemos falar agora, né? Tá bom, vai. Depois eu faço outra pergunta, porque eu já tava no fio aqui, mas a partir de agora também... Máquina do esporte. Bem-vindo, hein? Seja bem-vindo, maquinista. Obrigado. Agora mais um maquinista para nossa equipe. Maquinista, que maquinista, hein? Maquinista-chefe, ele. Não, maquinista-chefe. Maquinista em chefe, sei lá, né? A gente inventa o nome. Maquinista foi uma invenção marqueteira do... Meu Deus do céu, do Marcel Marcondes. Tá. Que hoje é vice-presidente da Ambev, da Bud Mundial, né? De marketing. A gente tava uma vez indo começar um programa. E na ESPN, ele e o Paulo Calçade, era o Segredos do Esporte do Paulo Calçade. Maravilhoso. E aí o Calçade falou, Eric, como é que a gente põe? Eric Betting, o que da máquina do esporte? Aí o Marcel brincando falou, maquinista. E, cara, foi muito engraçado, porque ficou aquilo na minha cabeça e eu fiquei com o nome. E aí quando a gente decidiu fazer um podcast, a brincadeira foi brincar com o nome maquinista, mas que no fundo é aquilo, né? Todos nós fazemos parte da indústria, mas agora Vinícius Lordello fazendo parte da equipe Máquina do Esporte. Ajudando a gente a pensar a comunicação, a reputação, o digital, a estratégia como um todo da marca, da empresa, enfim. Relacionamento com o fã. Relacionamento com nossa gestão de comunidade. Gestão de comunidade. Foi algo que a gente falou no almoço pré-gravação aqui e eu queria abordar. O que você está falando, bem ou mal, é isso, né? O community manager, né? É o termo americano que se usa comumente. A gente sabe fazer essa gestão de comunidade no esporte? Pô, é muito difícil. Eu não sei se a gente tem como não tem uma dizer fórmula, que sabe. Né? Voltando, não tem uma fórmula. Né? Eu acho que menos saber fazer e mais ter a intenção de fazer. Querer fazer, não é saber, é querer mesmo. Você pode ter ali técnicas para fazer isso, como é que você conversa. Você vai errar muito, porque faz parte do processo errar, não tem essa gestão de comunidade. Porque uma coisa é você fazer uma gestão de comunidade num ambiente não apaixonado. Né? Você falou do saque, né? Quando você vai montar um saque. Você montar saque, eu já trabalhei em banco. O saque de banco, as pessoas não são apaixonadas pelo banco. Operadora de telefonia, as pessoas não são apaixonadas. No ambiente esportivo tem paixão. Então é um saque diferente. Né? Então, se você me pergunta se as pessoas, assim, gente, já tem como saber, sim, mas tem que ter intenção de. No Santos eu não fiz isso muito. Talvez eu acho que eu precisasse até ter uma outra estrutura lá, mas no Cruzeiro eu consegui me aprofundar nessa relação com a torcida, da qual eu tenho muito orgulho, né, do que a gente conversou, porque era uma torcida que estava muito maltratada, né? Até ter ali a transição para a SAF, a torcida do Cruzeiro estava muito maltratada. Mas quanto mais a gente conseguia ouvir... Não só dentro de campo, né? Não só dentro de campo. Não só dentro de campo. Né? O que aconteceu no Cruzeiro, não quando eu estava lá, né? Antes de eu chegar, não era para estar nas páginas policiais, não nas esportivas. Né? Então, como é que você lida com um torcedor, um fã, maltratado, machucado? Você está disposto a ouvir, no momento bom, no momento ruim. Eu estava contando para vocês, quando o Fábio saiu do Cruzeiro, que foi acho que o momento mais complicado no meu tempo no Cruzeiro, e eu tava lá nas redes sociais pra conversar. Fui xingado, fui esculhambado. E você, né? Você, pessoa física ali. Teu arroba... Porque eu acho que era a minha função também. Sim. Né? Assim, eu não ia usar o perfil do Cruzeiro, mas as pessoas sabiam que o meu arroba ali no Twitter, naquele momento, agora X, era o Twitter de quem tava conversando em nome do clube. Agora, você tem que ter bom senso, né? Sensibilidade, bom senso. Você não pode ir para as redes sociais e ser verborrágico. E às vezes eu acho que tem alguns dirigentes que falam mais do que devem, antes da hora. Comunicação não é falar muito a qualquer hora. É falar no momento importante. Tem um ponto que eu lembrei agora. Eu não nasci cruzeirense, né? Então eu tinha que ter muito respeito por quem estava ao meu redor e que me trazia informações. E tinha o Pablito, que era um torcedor do Cruzeiro, que durante a pandemia
faleceu e que a torcida tinha muito respeito, ainda tem, por ele. Em determinados momentos do ano, no ápice, assim, o Cruzeiro comemorando, volta para a Série A e tal, de a gente buscar e fazer uma publicação lembrando dele, sabe? Isso não era o Vinícius, mas eu precisava ouvir quem tinha essa relação. Pô, se o Pablito estivesse aqui, ele ia comemorar. Então, ouvir transcende a parte técnica. Quando a gente fala de ouvir, não é ouvir só da questão da gestão do dinheiro, do patrocínio, contrata jogador, leva embora o jogador. O que é que tá no coração? É a alma do torcedor, né? É a alma do torcedor. Além de tudo, ele tem toques filosóficos, né? A alma, mas eu gosto, hein? Aí eu gosto. Opa, a alma do torcedor. Filosofia com o cidadão. O cara fez sociais, meu amigo. Quem consegue sobreviver, eu comecei sociais. Eu desisti no meio, não dava. Consegui aí foi por gosto, mas aí foi por gosto. Não, eu também fui fazer por gosto, mas não dava. Era muito pra minha cabeça. De era sociais, muita filosofia. Sociais, no meu caso, é só os happy hours, né? Muito sociais, bem, né? muito bem. Você quer perguntar ou você vai continuar na pavesada? No tio da pavesada. Total. Por essa experiência que você viveu no Cruzeiro, você tinha todo um relacionamento, como você comentou, com o fã, com o torcedor. E essas relações, elas estão cada vez sofrendo mais mudanças, né? Do clube, você tem o atleta, você tem o fã, ainda mais permeando tudo isso as redes sociais. E como a gente sempre traz aqui no Maquinistas, até porque é super importante a gente ouvir quem faz a indústria, a gente observa que você pega, por exemplo, determinados atletas, eles são já maiores que as instituições, em muitos momentos. Sim. E justamente nas redes sociais. Em cima dessa volatilidade que antigamente você tinha o canal, pô, eu vou falar com o clube. Hoje não, hoje um atleta representa o clube, ele fala pelo clube, ele tem uma tendência, ele é o clube. Quais foram os pontos nevrálgicos que você mais observou nessa relação? Fã, atleta e clube, falando em termos de comunicação no dia a dia. Mas, a gente pode começar pela sua pergunta. Nós temos atletas que já são maiores que os clubes, certo? A gente nunca vai ouvir um torcedor falar disso do seu próprio clube. E a gente tem que respeitar, né? A gente sabe que, tecnicamente, tem jogadores que, no ambiente midiático, é mais relevante que um clube, né? A gente pode vou pegar um exemplo fácil do Messi com Miami, mas não é só disso, a gente está falando de outros movimentos. Mas fala pro torcedor desse time pega que o jogador... Marcelo no Flu. Sim. Marcelo é mais midiático que o Fluminense. A gente tá falando de mídia. Falando. A gente tá falando de mídia, não tá falando de história. Jogador, até porque o jogador Marcelo é um torcedor do Fluminense. Claro, não. Né? Não, e ao falar isso, a gente bota algum menosprezo do clube. A gente tá falando de alcance midiático, certo? Mudanças, então, né? O Marcelo foi na NBA, levou camisa e tal. Pô, é o Marcelo, entendeu? Tem esse ajuda apelo. Na marca, né? Sem dúvida. Mas você jamais vai ouvir, e tá certo, um torcedor do Fluminense falar o Marcelo é, mesmo midiaticamente, o maior Fluminense. Porque pra ele não é, e ele tá certo. Entendeu? Porque pra ele o Fluminense é maior que tudo. Essa que é a Eu sempre uso uma frase que o Rosenberg usou quando falou da contratação do Ronaldo no Corinthians. Que ele falou, o Corinthians é uma coisa, o Ronaldo é outra coisa. O Corinthians com o Ronaldo é outra coisa. E é bem isso, né? Assim, não, e tem... Naquele caso, ele estava falando especificamente no aspecto comercial financeiro. Claro. Mas que isso vale para o mesmo Marcelo no Flu. Ele traz vários atributos que ajudou o Fluminense a conquistar o que conquistou em campo. E eu acho que tá certo de um clube pensar nesses aspectos além do campo. Tá claro. Certo. Às vezes fala assim, não, o pessoal não pode ignorar o campo. Você não pode traçar toda a sua estratégia pensando nisso. Você tem que pensar no campo. Mas às vezes trazer um cara, mesmo que seja final da carreira, mas que é ídolo. Soares. Sim. Que não era nem um ídolo e se transformou mas o Luizito ele ainda tinha uma questão técnica muito grande. Eu tô falando de seguinte, você ter um ou outro, de novo, não tô falando de montar... Lucas Moura no São Paulo agora. Mas o Lucas Moura ainda tem a parte técnica. Eu tô falando o seguinte, você trazer para sua marca um agregador exclusivamente na parte de marca, essa é a sua análise, e que também vai contribuir no campo. Você pode trazer um cara para encerrar a carreira nos últimos 3 meses, entendeu? Não é ignorar por completo o campo, mas lembrar que esse encontro de marcas ele é permanente, existindo campo ou não. Existindo campo ou não. Quando você traz, o Corinthians trouxe o Ronaldo, você traz componentes do Ronaldo para o Corinthians, leva componentes
do maloqueiro sofredor para o Ronaldo, né? Isso existe, esse intercâmbio. Tem uma questão acadêmica lá de transferência de lealdade, que aí vai para consumo, é um outro caminho. Mas essas marcas, elas se retroalimentam. Porque olha, lá nas aulas eu falo, tem alguns patrocínios, as montadoras, o valor de marca das montadoras, mundialmente, é muito superior, valor de marca, às marcas dos clubes. E essas montadoras usam os clubes. Pagam muito dinheiro para estar nos clubes. Por quê? Porque vai levar o componente dos clubes, a paixão, o consumo apaixonado para as montadoras. Esse intercâmbio ele existe, não só das grandes montadoras para o Real Madrid, por exemplo. No dia a dia tem. Né? E eu acho que os clubes precisam estar mais atentos a esse intercâmbio de atributos. Ele é permanente. Ele é permanente. Mesmo numa sociedade líquida. Principalmente uma sociedade líquida. Sabe por quê? Porque na sociedade líquida isso tende a ser mais efêmero. No que é efêmero, você precisa consumir isso mais rápido. E carreira de jogador de futebol, se a gente for falar de futebol, também tem um prazo curto. Você tem que estar mais atento ainda a isso. Né? Então, como é que você aproveita? Você não vai conseguir aproveitar um grande ídolo no ápice da carreira dele no Brasil, porque ele está fora. Mas uma reta final, sim. O ponto é, como é que você construiu essa idolatria lá no início? Porque às vezes no Brasil eles estão indo embora com 15, 16, quer dizer, assina, né? Com 18 já vai embora. Não dá tempo de construir. Eu acho que o Lucas Moura talvez seja um dos últimos que ficou um pouco mais de tempo aqui para ir para a Europa. O Endrick, por exemplo, no Palmeiras não vai dar tempo de construir. Mas já tem alguma coisa. Mas só vai dar tempo porque ele começou com 16. Com 16, entendeu? Subfeto. Então, mesmo a sociedade líquida é mais difícil, mas é fundamental que se tenha. Porque senão você abandona de vez esse aspecto. Vira só técnica. E esporte não é só técnica. Não é só o desempenho. Então, no seu olhar... mesmo com todas essas mudanças, essa volatilidade dessas relações, permeado pelas redes sociais, o clube, para o torcedor, ele está acima dessas outras pontas que nós comentamos. Para o torcedor, sim. Pela experiência, principalmente, que você vivenciou. E eu acho que para o torcedor está certo de pensar assim, mesmo que esteja errado. Porque se o torcedor abrir mão de colocar o seu clube de coração acima de tudo, quem é que vai colocar? Se não for o torcedor que ama o clube a colocar irracionalmente o seu clube de coração acima de tudo, quem é que vai colocar? Então ele tem que colocar. E aí deixa para quem faz a parte técnica entender se naquele caso tá acima ou não tá. Aí é caso a caso. O que não pode ter, em hipótese alguma, é jogador mediano que não tem relação nenhuma com o clube se imaginar acima do clube. Aí é um erro absurdo. Tem muito jogador que já acha... Dirigente também, né? Sim, dirigente também. Patrocinador. Todos as partes. Patrocinador. Tem gente que pensa que é maior que o clube. E esse eu acho que é um ponto curioso. E aí eu quero trazer essa experiência que você teve no Santos e no Cruzeiro. O Santos, você pegou um momento ali que tinha muita polêmica. Era começo da gestão do Pérez. Pérez com rolo. Aquela foi uma presidência muito uma presidência difícil. Tranquila, né? Presidência fogo amigo. Não, e olha, a experiência que eu tive no Santos, eu cheguei a pensar que não voltaria pro futebol. Né? Porque lembro da gente conversar a gente conversou, falei, olha, não vou voltar. Eu só voltei porque, para mim, o desafio técnico de pegar o Cruzeiro, a parte institucional do Cruzeiro, naquele momento... Cruzeiro, você chegou pré-SAF. Cheguei pré-SAF. 2021. Foi 21 e me chamaram para ajudar nesse processo de transformação para SAF. Quando nem existia Ronaldo na história. Não, talvez existisse sem ser público ali internamente. Pelo que eu já ouvi depois, quando eu cheguei, ainda não tinha o Ronaldo. Não tinha o Ronaldo. Poucos dias depois teve, mas quando eles me chamaram, não tinha Ronaldo. E você chegou, era o que? Era agosto, setembro? Oficialmente em novembro. Mas a gente começou a conversar um pouquinho antes, mas também tinha que respeitar o profissional que estava lá, mas assim... Tinha questão. O ponto principal do Cruzeiro naquele momento era que era um clube institucionalmente, como eu falei aqui, muito machucado, mas que tinha que votar a aprovação da SAF. Então não dava para esperar reconstruir, lamber as feridas para depois aprovar a SAF. Né? Então o tiro curto ali, a conversa primordial era: precisamos aprovar a SAF. E depois a gente organiza com calma. Só que depois de aprovar a SAF, no dia seguinte anunciou o Ronaldo. Na sexta-feira à noite aprovou a SAF. Foi um trabalho exaustivo, a gente tinha ficado semanas, tal. Isso sexta-feira 11 da noite. 6 e pouco da manhã no sábado me ligam, porque eu já tinha vindo para São Paulo da sexta para sábado. Olha, tem uma história gigantesca pela frente para vir. E foi uma história gigantesca, né? Foi uma história gigantesca.
o que o Ronaldo é pro futebol, né? De novo, o Ronaldo não é maior que o Cruzeiro, mesmo sendo dono do Cruzeiro. Sim. Eu acho que isso precisa ficar claro, e é claro. Eu não sei se é claro para ele, nunca tive essa conversa com o Ronaldo, né? Mas pro torcedor é claro. E é de ser claro para sempre, né? O Ronaldo pode ser o Ronaldo, e o Ronaldo é gigante. Né? Pro torcedor do Cruzeiro, e eu repito, ele está certo, o Ronaldo não pode ser maior que o Cruzeiro. Não pode ser. Não pode ser. Ainda que para outras pessoas, para um torcedor de um outro clube, que não tem uma relação afetiva com o Cruzeiro, o Ronaldo seja maior que o Cruzeiro. Né? Mas aí, eu estava aqui já pensando, né? Porque realmente. Agora, como isso reverbera para o lado da gestão do negócio? Né? Pegando o ambiente que você estava num ambiente conturbado de uma entidade que vinha de dois anos naquela época, né? Já de Série B. Descrédito enorme em relação ao que ia acontecer no ano seguinte. Né, uma coisa meio maluca ali, e quando chega o Ronaldo chega já cortando um monte de coisa. Era Jailson que ia jogar lá, nem se apresentou, o Fábio que acabou sendo desligado, Luxemburgo que era o técnico, Alexandre Matos, enfim, um monte de gente que acabou saindo no meio dessa história. Como é que foi entrar no meio desse furacão todo e ter que gerenciar essa comunicação? Teve uma coisa que foi muito simbólica. Até por causa da pandemia, durante muito tempo a torcida não podia ir ao estádio, aglomeração e tudo mais. Né? Essa transição foi na pandemia. Foi ainda na pandemia. O dia que o Ronaldo ia falar pela primeira vez, na virada de ano, ele não foi porque estava com Covid. A torcida estava tão entristecida pelo que tinha acontecido e entusiasmada pelo que viria, que eles queriam uma festa. Queriam uma festa, não é festa luxuosa, não, queriam comemorar. Chegou o Ronaldo, pô, Ronaldo, festa. E existia um alinhamento. Eu estava muito receoso do lado de cá, mas eu também não tinha na convivência com o Gabriel Lima, com o Vitor e tal. E uma das primeiras conversas que eu tive com o Vitor foi, olha... Vitor, que é o Vitor Rios, que cuida da comunicação do Cruzeiro. Tô ficando velho mesmo, tudo bem. Falei que tá... Quer dizer, não falei, né? Pensei. E aí, mas foi uma das primeiras coisas que a gente conversou não é a hora de festa. Porque não é assim, olha, o Ronaldo chegou para colocar tudo isso aqui, virou... Não, é hora de trabalho, continuar cortando e tal. E esse era um principal recado a ser passado naquele momento. Até porque o Ronaldo não ia chegar investindo o que não existia nem no bolso dele. Né? Então era uma forma de a gente dar o recado, olha, não é hora de festa, é hora de trabalho. E muito trabalho. Então não teve a festa. E nesse momento eu fiquei tranquilo, porque eu lembro, eu tava andando. Eu estava indo para um lugar que eu estava ficando lá na Lagoa da Pampulha, eu estava no telefone com o Vitor, eu não sei como é que eu ia conseguir falar sobre isso com ele, porque eu estava imaginando que do lado de lá eles queriam fazer alguma coisa e tal. Quando o Vitor falou, não, a gente não quer, eu falei, opa, o recado vai ser dado. Né? Então, como é que você conversa com o seu torcedor, mesmo que às vezes você tenha para dizer algo que ele não quer ouvir, então naquele momento que eles queriam, festa. Não vai ter festa. Por quê? Aí você começa a passar... Aí você começa a construir também a linha de comunicação que você quer dar. Dá os recados. Então, o Cruzeiro está na UTI, né? Tem algumas coisas que a gente foi explicando, porque você também precisa ser didático. De novo, o torcedor não tem obrigação de entender tecnicamente a gestão do clube. Então, como é que você transforma a comunicação de algo técnico em algo que ele vai entender? O Cruzeiro está na UTI. Pô, tá explicado. Né? Como é que se dá o seu processo criativo? No dia a dia. Tem pessoas que meditam, tem pessoas que têm N ideias tomando banho. Você já chegou a parar para analisar o seu processo criativo? Não só para o trabalho, mas no dia a dia, nas mais variadas situações da vida que elas ocorrem. Você pai de duas meninas. Acho que esse é um ponto, né? Eu virei outro indivíduo depois que eu fui pai. Tenho duas crianças, uma de 13, outra fazendo 10 agora. Os nomes mesmo? Lois e Cecília. Para registrar, né? Registrar esse momento. Com prazer. Mas acho que menos do que criatividade é sensibilidade. Você pode ser muito criativo. Se a sua criatividade não tiver a sensibilidade de entender o que está acontecendo ao redor, você, ao invés de ser engraçado, você pode errar a mão. Você, ao invés de ser provocativo, eu sou a favor de provocação no futebol. Você pode ser violento, sabe, agressivo, estimular violência. Existe esse limite. Então, você pode querer desenvolver a criatividade, mas a criatividade no esporte
desacompanhada da sensibilidade, ela pode ser uma criatividade burra. Né? Eu não quero ser burocrático, mas sabe, uma criatividade que, pô, olha que coisa, ideia maravilhosa, e não vai ter sentido prático naquilo. Então, para mim, comunicação no esporte, mais importante que a criatividade é a sensibilidade. O que é que você vai fazer? Né? Como é que você provoca, como é que você estimula uma rivalidade com o Atlético, na época do Cruzeiro, sem estimular violência? Então você não tem que ser só criativo nas redes sociais e tal. Eu lembro que uma vez a gente tinha que fazer, não vou entrar em muitos detalhes, mas era aniversário do Atlético, a gente queria registrar, deixar parabéns, a gente fez no horário da história, da maior goleada da história do Cruzeiro em cima do Atlético. Então, às 6-1, parabéns, uma data que a gente não poderia, algo que a gente não poderia esquecer, só que às 6-1. Né? Nos primeiros 10 minutos, a torcida do Cruzeiro ficou enlouquecida com a gente, vocês estão dando parabéns e tal, até que um falou, olha o horário. E aí, entendeu? Você pode ter a criatividade, você não está desrespeitando o Atlético, você está lembrando e tal. Agora, às vezes pode ter um outro clube que é Ramão. Você quer ser criativo e você estimula a violência, a agressividade. Aí... Mas então, para você, mais do que um processo criativo, é um processo de sensibilidade e que suas filhas têm uma grande contribuição no dia a dia para que isso venha sendo aprimorado. No seu caso, pessoal. E que aí, óbvio, você traz para o lado profissional, você traz para outras relações, mas para entender como é que se dá esse lordelo no seu dia a dia, a partir de N situações da vida. Eu precisei ser melhor. Para ser pai, eu precisei ser melhor como indivíduo. Eu acho que as pessoas, pai, mãe, enfim, quem tem as pessoas que amam, você precisa ser melhor. Eu precisava ser melhor do que eu era para ser pai delas. E aí você começa a ficar mais atento a questões que antes eu tinha que... Todo o meu tempo livre era para mim, né, ou para os meus. Então, o que eu queria ler era... Eu sou um cara mais leitura técnica, eu gosto de ler livro técnico e tal. Eu comecei a ter que ler livro com elas ali, os livrinhos que... até hoje eu sou um aficionado por Miraculous Ladybug. Sabe? É fantástico. Clube, eu sei todos os episódios, porque eu assisto com as minhas filhas. Cat no ar. Exatamente, entendeu? Então, vem disso daí também, entendeu? Você tem que estar atento a tudo que acontece a gente não se melhora aleatoriamente, a gente melhora quando a gente quer melhorar. A gente às vezes pode ter acesso à informação, então se você pode ter cultura, você pode ter acesso ao conhecimento e você não ser melhor com isso. Você se melhora quando você coloca em prática aquilo que você eventualmente aprende ou resolve não colocar. Sem ser moralista, assim, eu definitivamente não sou um cara moralista, pelo contrário. A informação de que um cigarro faz mal está para todo mundo. Né? Então a pessoa que consome cigarro, e eu já fumei na vida, vem com o conhecimento de que o cigarro faz mal. Eu não estou julgando quem fuma, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo o seguinte, o conhecimento sozinho não é suficiente. Tem coisa que você faz, eu sempre digo assim, sabe aquela máxima que você fala, quer saber? Vou fazer. O quer saber é prenúncio de que você vai fazer merda. Não é? Porque você sabe que você está prestes a fazer algo que não é o melhor, você fala, quer saber? O quer saber, você fez. Quer saber? É o famoso, vai. Contra tudo e contra todos. Uma só, não posso comer doce. Um docinho aí. Entendeu? Então, não é só a informação. O conhecimento. A gente é melhor quando a gente quer colocar em prática o repertório de informações que a gente tem. Técnica, emocional, sei lá. Nesse balaio todo, quando a gente fala em comunicação no esporte, a gente tem sensibilidade? Bom, nem sempre. Nem sempre porque... agora as redes sociais também, como o Jorge falou, vem muito, muito dolorido isso, assim, as pessoas têm mais prazer no momento da dor nas redes sociais do que na felicidade. Eu estava vendo a minha companheira me mandou um vídeo hoje que teve uma divulgação do Davi Luiz e do Pedro fazendo em inglês, um convite na semana passada, para você, 3 semanas atrás, para o jogo do Flamengo nos Estados Unidos, e as pessoas nas redes sociais detonando o inglês dos dois. Tô fazendo um vídeo em inglês, sabe? A comunicação no esporte, ela também... Não, é o Joel Santana, né? Enfim. O Joel Santana até hoje é satirizado. Eu acho isso também ruim, né? Claro, depois ele resolveu que ia ganhar dinheiro com isso, ele tá certo. Agora, ele riu da própria desgraça. Ele foi lá e ele foi fazer o trabalho dele, entendeu? In the middle from behind, tá beleza. E tá beleza mesmo, entendeu? Funcionou, o time entendeu, foi bem. O ponto... Não foi tão bem. Não, mas aquele time, vai.
O Joel classificou o time para a Copa, não foi o Joel? Não, já era a Copa era lá. A Copa era lá. Ele saiu antes, é verdade. Não, mas o meu ponto é, as pessoas nas redes sociais têm prazer da destruição alheia, de criticar. E é um ponto que eu venho conversando muito, que o pessoal fala, até falei para você que logo escrevo sobre isso, tem o pós-verdade e tem a pré-mentira, né? Que é como é que você constrói antes da coisa acontecer, porque o pós-verdade é você ter o fato, e aí você prioriza a emoção, né? Resumindo, muito resumidamente, você prioriza componentes emocionais em detrimento ao fato. A pré-mentira o fato nem existe ainda. Então, às vezes, fulano está sendo investigado. E o fulano já foi absolutamente cancelado, perdeu o trabalho. Fulano ou fulana, né? Não estou aqui. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem uma ânsia de julgamento que ela é muito forte. E no esporte, que é um espaço de paixão, isso fica ainda mais claro. E as marcas dentro desse mundo cada vez mais instantâneo, com esse julgamento... Instantâneo e instável, né? Instável, né? Como é que você vê as marcas, pegando a partir do tópico comunicação, e essa relação, né, com as instituições, com os atletas, com os fãs, e tudo tão instantâneo? Gestão de reputação, que é o que eu estudo, é você pensar em conceitos no longo prazo. Então, um exemplo rápido. Se a gente marca um café um dia e eu chego atrasado, você vai falar, o Vinícius atrasou. Imagem. Se a gente marca 3 cafés, eu chego atrasado nos 3, você não fala o Vinícius atrasou. Você fala o Vinícius é atrasado. Vira reputação, né? Por que eu tô falando disso? As marcas que querem trabalhar os seus pilares no esporte no longo prazo vão ter dificuldades, mas existe consistência. Então pode até surfar ondas difíceis aí, mas se tem consistência, tem um alto, tem um baixo, ela tem um trabalho desenvolvido. Algumas marcas querem só pegar as ondas rápidas. E aí elas podem pegar as ondas rápidas, só que eventualmente vai vir uma onda ruim e para ela vai ser muito mais difícil lidar com essa dificuldade que as marcas que têm um trabalho consistente, né? Então qual é o grande ponto? A consistência do seu trabalho no aspecto de comunicação. Aí, enfim, seja qual for a marca. Se você está pensando no longo prazo, você acerta, tem um erro, outro acerta, você vai equilibrando. Se você quer só gastar, coloca um dinheiro só em alcance, não em qualidade, tudo bem, você vai ter alcance. Só que em alguma hora, esse alcance vai dar ruim. E vai te pegar. O esporte não é consistência? No sentido, o que ele entrega de maior atributo não é exatamente ser um pouco anti esse movimento de tanta instantaneidade? Pela relação que as pessoas têm com ele. Você não vai deixar por exemplo, um fã, um torcedor, ele ama o seu clube, seja qual for o cenário. Pode ficar louco no mês e tal, mas existe essa consistência. O problema é como as marcas entendem a atuação no esporte. As marcas que já entenderam o esporte como uma plataforma consistente vão se dar bem. Vão ter dificuldades também. Veja, quando a gente fala que consistência é o ideal, não está dizendo que não vai ter problema. Vai ter problema, né? Você vai passar por percalços, mas você entendeu a consistência. Mas a gente ainda tem marca, das maiores às menores, que quer só ali aproveitar um bom momento, né? Então, pegar um alcance aqui maior, alguém que tem um alcance, vou fazer um investimento e depois eu saio. Pode ser que dê errado. E aí, como você não tem consistência, você não tem um longo prazo, a paixão que existe no esporte, ela também funciona pro amor e pro ódio, né? E pra raiva. Se você quer só navegar em alcance, não em qualidade, vai dar ruim. E é por isso que eu me sinto muito orgulhoso de estar chegando na máquina, porque a máquina tem credibilidade, né? Então, a gente fala do alcance da máquina, mas a máquina entrega consistência, né? Queria muito isso. É isso aí, Vinícius Lourdello chegando aqui na Máquina do Esporte para falar desse universo, né, trabalhando também nos bastidores da nossa equipe, mas também expondo um pouco toda essa parte, né? E quando a gente fala de gestão esportiva, é um pouco nossa missão enquanto veículo, né, de tentar ajudar e auxiliar o esporte e quem investe no esporte claro, a trabalhar, né, desse jeito. E até nisso, Vini, como é que foi para você? A gente falou quando chega o Ronaldo no Cruzeiro, ainda meio que numa boa ali, mas tem o episódio Fábio, que você começou a falar dele, a gente parou no meio, mas que eu acho que ele é muito legal, porque eu fui um dos que critiquei muito o Cruzeiro em não manter o Fábio no clube, né, de meio que... Era também o próprio recado do Ronaldo, que tinha muito a ver com a história da UTI, né, do tipo, nós não vamos fazer loucura, por mais que o cara seja um ídolo do clube,
a gente não pode passar dessa linha. Como é que... E eu lembro que o Gabriel ficou bem bravo comigo, o Gabriel Lima, né, CEO do clube, que me mandou mensagem, falou, pô, Eric, tem um bastidor aí e tudo mais. Como é que é essa efervescência nessa hora ali para gerenciar e torear uma crise dessas? Primeiro que uma crise desse tamanho, você tem que ter certeza da sua decisão. E o Cruzeiro tinha certeza da sua decisão. A decisão do Cruzeiro não era não ter mais o Fábio, era ter o Fábio num prazo diferente do que era previsto originalmente. Né? Ponto 1. Mas existia uma certeza. Para você lidar com uma crise, neste caso, você precisa estar certo da sua decisão. O Cruzeiro estava certo. Talvez por seu início de processo de SAF, não tinha ali um histórico de interação com o empresário e tal. Olhando para trás, o que faltou foi uma conversa melhor com quem representava o Fábio, mais do que o Fábio em si. Eu estava lá no dia, o Fábio falou que o Paulo André não estava. O Paulo André não estava nem lá, entendeu? Não é que ele não quis entrar na sala. Aí virou um duelo de narrativas. E eu sempre falo que gestão de crise é quem é que vai contar a história, né? O controle da narrativa. Naquele momento, o Fábio... tinha assumido o controle. Ele assumiu o controle, né? E acho que, pensando no Cruzeiro, em relação ao episódio Fábio, isolando Fábio, o Cruzeiro perdeu o controle da narrativa. Mas, se a gente olhar macro, sabe, aquele zoom out, a gente estava falando ali de um movimento de reorganização do Cruzeiro. E aquela etapa foi muito importante para o controle de narrativa sobre o que viria a ser o Cruzeiro nos próximos movimentos. Né? Então, às vezes, você precisa perder para ganhar. Bonito isso. Filósofo. Perder para ganhar. Vai. É? Não, ainda não. Vai. Pode ir rápido, vai. O controle o real time agora, o controle, né? Tem que ser. Pegando o atleta, você pegou um case que ele exemplifica bem, que é a questão do Fábio. Nessa sociedade líquida, é possível construir uma comunicação integrada entre as pontas, clube, atleta e marcas, de maneira a minimizar possíveis crises, até porque, por exemplo, hoje em dia os atletas cada vez mais têm voz ativa. Sim. Sobre N assuntos, e que queira assim, queira não, isso respinga nas marcas e nos próprios clubes. Como construir uma comunicação integrada nesse contexto? Precisa ter vontade, intenção. Geralmente, nesses casos da crise, o jogador e o clube não estão com a mesma intenção. Né? Às vezes o jogador quer se proteger. Vou pegar um caso aqui de um tempo atrás, a saída do Lucas Veríssimo do Corinthians. Cada um teve uma história diferente para contar. O Lucas conta de uma forma, que não assinou o contrato, o Corinthians vai contar de outro. Então, para você ter uma boa gestão de crise coletiva, com todas as pontas amarradas, é preciso que as pontas estejam trabalhando juntas. Se elas não estiverem trabalhando juntos, não tem combinado. Aí você precisa entender assim, quem é que você vai priorizar. O clube vai priorizar si, o jogador vai priorizar a carreira dele, então é difícil. Agora, se você tem um caso de doping, por exemplo, em que todo mundo ali quer proteger o jogador, quer proteger o clube, é mais fácil, não estou falando que o assunto doping seja mais fácil, mas quando está todo mundo do mesmo lado da gestão de crise, é mais fácil você juntar as pontas. Agora, se tem interesses diferentes, se você tem intenções diferentes, como é que você vai amarrar pontas que querem ir para caminhos diferentes? Não dá, aí não dá. Então, e aqui no Brasil a gente tem as figuras dos empresários, e isso não é uma crítica, mas uma constatação, que por muitas vezes orientam as decisões dos jogadores sem pensar nos clubes. E eu nem sei se eles têm que pensar. Agora, quando eles chegam nos clubes lá fora, também pela relação que os clubes constroem com os jogadores, eu acho isso muito doido. Os jogadores aqui, alguns deles, não são todos, né? Não estou generalizando, mas alguns deles pintam e bordam. Chega lá fora e fala, nossa, na Europa sim tem profissionalismo. Não é bem só nos clubes, é sua relação. Né? O que você tem a perder errando a mão lá fora? Então, amarrar ponta. Se as pontas não querem ser amarradas, não dá, não tem como. Muito bem. Chegou a hora, quero ver. A hora? A hora dele. Chegou? No pique. Chegou. No pique. Não, essa hora nunca dá pra ser no pique. Porque é a hora dele, do nosso inigualável momento, George. Qual foi a sua maior emoção ao segurar as suas filhas pela primeira vez nos braços? Em cada uma
desses momentos? Foram emoções distintas. Quando o Luiz nasceu, foi curioso, porque eu tenho desespero a sangue, passo mal com sangue, mas no nascimento da Lou eu consegui... Quando você vira pai, isso aí então, passa, mas isso aí apaga da memória. Mas no segundo parto eu tive dificuldade. Na segunda parte eu tive dificuldade. Sempre se ferra o segundo... Foram partos normais, os dois? Não, nenhuma dos dois, nenhuma das duas. Eu não sei se foram maiores emoções, porque não dá nem pra colocar em tamanho, sabe? Eu nasci de novo, né? Quando a gente vira pai, muda a tua prioridade, muda tudo. E eu, trabalhando no Cruzeiro, eu ia e voltava para São Paulo toda semana, porque não tinha como elas irem. A Juliana estava fazendo mestrado, e eu fiquei exaurido, esgotado, minha saúde foi embora, mas eu estava voltando para elas. Né? Na verdade, eu estava indo quando eu ia para Belo Horizonte, e eu estava voltando quando eu estava vindo para São Paulo. Elas nasceram e eu nasci junto. Foi eu que nasci com elas. Viu? Sentiu? Achei que você ia perguntar, e agora vindo pra máquina? Qual vai ser o parto? Peraí, momento Não, sem momento Bom, deixa eu falar uma coisa rapidinho da vinda pra máquina, que eu acho muito importante. Fale. Uns anos pra cá, tem muita gente produzindo conteúdo sobre o espaço de gestão, finanças, o Capelo lá no GE, falando de finanças. Cria da máquina, grande Rodrigo Capelo. Ele. Nossa, né? Cria da máquina. Não, claro. E tem outros veículos. Lavieri no off. Tem muita gente. Tem muita gente. Gente fazendo um bom trabalho já há bastante tempo. E eles colocam na bio, né? O Lavieri coloca na bio, né? Sim. Não, e tem outros veículos. Não, e tem veículos que vêm de um outro movimento, que é de acompanhar a máquina, se interessar pelo tema e querer fazer melhor ou igual ou melhor. Sim, e eu acho isso bom. No final das contas, a máquina é inspiração. Em algum momento foi inspiração, né? Sim, sem dúvida. Então tem o pessoal do Instagram lá, o Brand Bola, Ataque Marketing. Tem o MKT, que tem aí algumas questões, mas enfim... O MKT esportivo eu adoro. Eu acho muito bem feito, muita coisa muito bem feita pelo Eduardo Esteves. E eu acho importante que a gente que produz conteúdo sobre gestão, negócio e tal, a gente entenda que nesse momento em que o futebol, que o esporte brasileiro passa por esse processo de transformação para um ambiente que deixa de ser semi-amador para ser semi-profissional e virar depois profissional, que a gente tem essa função de explicar o esporte para as pessoas. Né? As pessoas às vezes não têm acesso, não têm contato. E é a gente que ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo no clube delas. Às vezes é o maior amor da vida da pessoa. Né? Não é? Vocês não a coisa mais importante. É a coisa mais importante. É a coisa mais importante mesmo. E eu não gosto daquela frase do Milton Neves que diz que é a coisa menos importante entre as... Não, a coisa mais importante entre as menos importantes. Porque eu acho que transcende tanto o esporte em geral que ele pode se tornar mais importante do que outras coisas que as pessoas dão mais importância. Hoje, para mim, por exemplo, o esporte é muito mais útil e importante do que a política em muitos momentos. E é mesmo. Então, ele consegue ser melhor. Em muitos casos ainda não. O esporte e a política estão muito parecidos em muitos erros, mas tudo bem. Infelizmente, nas piores coisas eles estão se parecendo. Torcida única. Então eu fico muito feliz nessa união de forças, porque eu realmente acredito que no final das contas a gente está aqui para ajudar o desenvolvimento do esporte. Eu sinto que contigo, né, com vocês aqui, eu vou conseguir ajudar mais do que eu vim ajudando até então. Muito bem, seja muito bem-vindo, hein, Valeu. Lordelo. Muito bem. Uma constatação, sim, antes da chancela, da chegada do Vini, não sei se você observou durante todo o podcast, que comprova, ele é um lorde. É um lorde. É um lorde. Mas isso eu já sabia. Não, mas... Eu levanto a plaquinha, eu já sabia. Agora o público está podendo saber pouco mais, enfim. Sabia, levanta a plaquinha. Levanta a plaquinha, eu já sabia. São alguns clichês, mas é legal, né? Sabe aquela plaquinha? Eu já sabia. A gente ainda vai chegar lá. Mas sabe onde eu desenvolvi muito essa minha paciência de fala? Eu lembro, eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida profissionalmente. Um dos meus primeiros trabalhos era Unibanco ainda, eu fui trabalhar no Unibanco 30 horas. E ali, atendimento ao cliente aqui, assim, era um molecão, né? Molecão. Você precisa desenvolver paciência. Porque às vezes a pessoa está do outro lado, eu trabalhei de madrugada, você pega pessoas que estão... Se você tivesse que falar comigo, sem dúvida precisaria. Qualquer telemarketing comigo desperta aquele pior que há. Não, mas eu tinha que resolver. Né? Claro, eu não era de vendas, eu nunca fui de vendas, eu recebia os problemas e tal. Mas ali mas eu coloco o telemarketing num pacotão. Num pacotão, assim. Outro dia eu tive que resolver o problema do meu banco, que não era genial, claro, né? Porque da genial eu resolvi rápido, mas foi um espetáculo, foi surreal. Não, e ali eu precisei desenvolver minha paciência. Eu já era um camarada tranquilo. Ali, pô... Então hoje eu sou um Vinizen. Vinizen. Vamos ensinar assim agora as colunas. Vinizen. E até por falar nisso, quando eu citei aqui o saque, né, do Corinthians, óbvio que não é um saque, mas até que o nome encaixa, né? Serviço de atendimento ao corintiano, né? É isso mesmo. Olá.
Meu Deus. Muito bem, hein? No pique! No pique. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus. Vinícius Lordella, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Mais vezes estará conosco aqui nesta New Máquina do Esporte. Gostou? Valeu. Muito. New Máquina. Muito bem. Diariamente, maquinadoesporte.com.br com tudo sobre o universo, os negócios, a gestão do esporte, enfim, todos os bastidores do esporte você encontra na Máquina do Esporte, seja no nosso site, maquinadoesporte.com.br. Nas redes sociais também estamos em todas elas. É isso? É isso. Bem-vindo, Em todas. Vini. Felizão. O felizão. Lorde. O Lorde. Tchau!